Galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso terceiro episódio do Moviecast, um programa que vem destinado a mostrar a importância do movimento para a saúde. E hoje, melhor do que ninguém para falar sobre hábitos saudáveis, sobre envelhecimento saudável, vão estar recebendo aqui o meu grande amigo, meu irmão, Cícero Freitas. Fala, Cícero. Beleza, irmão? Seja bem-vindo. Eu não vou falar não, vou deixar ele se apresentar, porque se eu falar eu vou levar 3 horas para falar do currículo dele. Mas, fala um pouco sobre você para a galera aí, Cícero. Rodrigo, primeiro eu queria te agradecer o convite. Enfim, receber um convite do Rodrigo para mim sempre é convocação. Bom, eu sou o professor Cícero Freitas, sou formado em Educação Física, em Fisioterapia, fiz meu mestrado e meu doutorado em Bioquímica, trabalho com esporte de endurance, né, natação, ciclismo, corrida, triatlon mais especificamente. Enfim, e também na área de reabilitação cardíaca. Então, assim, foi um pouco... Acho que o trabalho foi me levando para essa área de treinamento cardiorrespiratório, enfim, movimento de uma forma geral, né, que sempre foi a minha paixão desde criança, praticar esporte, enfim. E hoje a gente está aqui, vamos falar um pouco aí sobre movimento e hábitos saudáveis, né, para envelhecimento. Cara, isso é muito legal, um tema hoje que eu dou aula de envelhecimento na faculdade, né? E eu fico sempre falando, hoje eu vejo como envelhecer uma poupança, né? É uma poupança que você investe enquanto jovem, você investe como, né? Com exercício, com alimentação, com bons hábitos. É difícil falar isso às vezes para o garoto, porque o garoto acha que isso é brincadeira, que é sacanagem. Porque é certo que vai chegar uma hora que a gente vai começar a ter perda. Né? E obviamente quem poupou mais, tem mais para queimar, né? Ou seja, vai ter um envelhecimento muito menos agressivo. De fato que vamos perder. Você tem inicialmente a falar um pouco sobre isso, cara? Como é que você vê essa condição de um bom envelhecimento, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Assim, eu acho que a maneira mais fácil da gente entender sobre o desenvolvimento, né? Falando de uma forma geral. Assim, quando você fala de esportes que são de curta duração e intensidades maiores, né, a gente sempre vai ver atletas de idade mais jovem produzindo os recordes, né? Então você vai, em sua maioria, você vai ver os esportes onde você tem que produzir força, potência com atletas mais jovens nessa condição. Mais jovens, a gente está colocando ali idades entre 20, 25, né, 27 anos. E de acordo com o que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai vendo que esses atletas eles vão normalmente tendo bom desempenho em esportes onde você depende de uma capacidade cardiorrespiratória maior, né? A gente vê essa diferença de forma mais clara quando você vê na maratona, são campeões que têm ali 30, 32 anos. E isso vai mostrando para a gente um pouco do que é o envelhecimento, né? Quando a gente é mais jovem, a gente normalmente tem capacidades que são mais relacionadas a capacidades neuromusculares, né? De produzir força, enfim, velocidade, potência. E de acordo com o que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essas capacidades, mas a gente vai aumentando a nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Então, assim, acho que entender um pouco desse cenário através do esporte de alto rendimento traz para a gente uma realidade que vai acontecer com a gente ao longo da vida. A gente vai envelhecendo, a gente vai normalmente perdendo um pouco de capacidade neuromuscular e que por isso é tão importante a gente treinar as capacidades para essa perda ser menos impactada. E a gente também tem que treinar as capacidades cardiorrespiratórias até para a gente ter evitar uma série de comorbidades, né? Enfim, acho que... É uma relação muito boa. Eu vejo assim, eu tenho sempre comentado também sobre isso em algumas aulas. O cara fala assim, virou uma moda, né? O idoso tem que fazer exercício. Eu falo, não, cara, a moda é o jovem tem que envelhecer fazendo exercício para se tornar um idoso mais saudável. E eu vejo que, assim, talvez falte um pouco de informação, principalmente das nossas áreas, né? Dessa parte da gente educar a população, de mostrar às pessoas que os programas têm que ser embaixo, né? Que aí talvez lá na frente isso vai ter um custo muito menor, né? E a gente tem recomendações para isso, né, Cícero? O American College tem algumas recomendações bem interessantes, principalmente pós-pandemia, falando sobre a necessidade de exercício, né? Tenta comentar um pouco sobre essa necessidade que o American College hoje nos fornece de exercício para você ser um cara saudável, né?
E essa relação, se você conseguir manter isso com continuidade, né? Para uma longevidade melhor, tanto de forma articular, muscular, quanto cardiorrespiratória. Assim, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele, na verdade, se a gente pega os posicionamentos do Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele já coloca alguns critérios ali para você conseguir manter, né, seu condicionamento cardiorrespiratório, neuromuscular. A gente já tem isso muito bem descrito em posicionamentos que foram publicados em 2007, 2010. Então, ou seja, não são coisas tão recentes assim. Tem alguns até que são anteriores, década de 90. E o que a gente sabe sobre a questão da fisiologia, falando entre homens e mulheres, né? A gente sabe que normalmente a gente vai ter um desenvolvimento de capacidade cardio e principalmente neuromuscular para a mulher, vai ali até aproximadamente uns 25, 26 anos. E para o homem ele vai ali até uns 30, 31, né? 31 anos. Depois, para as mulheres, depois dos 25, a tendência, essas capacidades neuromusculares de força, potência, ela tende a diminuir. E para o homem isso vai acontecer a partir dos 30, mais ou menos 30 anos, né? Então, assim, a gente, quando vai até essa idade, eu até costumo brincar com os alunos, quando eu estou dando aula, né, na faculdade, também sou professor universitário, que a gente acha que o homem, né? A gente acha que até a gente chegar ali mais ou menos 28, nada acontece com a gente. A gente pode fazer um monte de coisa que a gente acha que a gente é imortal, que nunca... Todos homens, todos Highlander. A gente nunca perde as nossas capacidades, né? E as mulheres também. Até ali uns 25, 26, a gente percebe que a mulher ela tende a se desenvolver Só que a gente tem que entender que a gente tem uma curva de desenvolvimento e depois de decaimento. Essa parte do decaimento é que a gente tem que poupar, que foi o que o Rodrigo falou lá no início, né? A questão de você ter como se fosse uma poupança. Se a gente desenvolver bons hábitos ao longo desse período ali, né? Até os 30 anos, vamos botar assim, para um homem e para uma mulher, depois a gente consegue ter uma perda um pouco mais, uma perda ponderal, que é um pouco menos rápida, né? E que normalmente isso vai incidir ali, que a mulher, ela acaba... Quando chega ali no período ali dos 45, 50, que é onde vem a menopausa, ali o impacto já é maior. Ali a mulher já tende a ter uma perda de massa muscular, acúmulo de gordura, e aí ali já é uma fase acentuada. Para o homem, isso vai acontecer lá para os 60 anos, né? Que a gente chama de andropausa. Então, assim, o homem, ele vem cair, a mulher, quando chega nos 25, ela começa a cair devagarzinho, aí quando chega nos 45, 50, aquela queda é mais drástica. O homem ele vai até os 30, depois ele cai um pouco devagar e quando chega aos 60 também tem a queda drástica. Então, assim, são duas fases que a gente não pode negligenciar e que a gente tem que cuidar disso lá atrás, lá no início, né? Ali até os 30 anos, para que esses hábitos dos 30 anos eles perdurem ali o restante da nossa vida, né? É muito legal tocar nesse ponto também, porque aí a gente entra em algumas doenças, né, cara? Dentre elas, relacionadas principalmente aí que a gente está dizendo a massa magra, né, e a densidade mineral óssea, né? Se fala tanto de osteoporose, se fala tanto de sarcopenia, que é a perda de massa magra, e se fala tanto em suplemento, mas se esquece do motor principal aí, talvez que seja esse estresse que a gente tem que causar na musculatura e no próprio osso, né, para a gente poder manter aí a níveis pelo menos satisfatórios, né, para o envelhecimento. E hoje a gente vê uma perda de massa muito grande, cara. E assim, pensando nesse idoso, ou pensando nesse adulto, já tendendo a idoso, né, de 45, 50 para 60. Mesmo que ele não tenha feito muita coisa, nessa relação que você tanto sabe, tanto fala bem, que é a relação hormonal, o que você aponta que ser importante, né, de treino de força, de treino cardiorrespiratório? Será que você acha que, mesmo que ele tenha tido essa perda funcional de tantos anos sem fazer nada, que ele pode se beneficiar ainda do exercício físico para dar um susto, pelo menos, na massa magra, nessa condição cardiorrespiratória? O que você acha sobre isso, cara? Então, assim, vou pegar assim, o ponto ali, eu acho que a pandemia, ela deu foi um momento que a gente pôde observar a importância de uma série de detalhes ao redor da osteoporose, da osteopenia, né? Que foi o seguinte,
a primeira coisa foi a inatividade. A gente teve ali um período de inatividade muito grande, né? Algumas pessoas tentaram manter, fazendo exercício em casa, mas a gente sabe que não dá conta do que a gente fazia antes, né? Não compensa. A segunda coisa é que normalmente as pessoas começaram a se expor menos ao sol. E isso normalmente gerou um público grande com deficiência de vitamina D. E se você pensa a curto prazo, é um hormônio ali que vai te gerar, normalmente quando deficiente, ele vai te gerar uma perda acentuada de massa muscular e de densidade mineral óssea, né? Então, assim, a pandemia ela deu uma impactada grande, não foi num grupo de pessoas, foi na população de uma forma geral. E aí a gente teve a oportunidade de ver, logo depois da pandemia, essas pessoas também voltando a fazer atividade física. E o que a gente viu é que muitos efeitos da pandemia foram revertidos com atividade física, né? Então, assim, acho que as atividades, elas precisam ser regulares, né? Elas precisam serem sistematizadas. Não pode ser simplesmente uma atividade pontual, né? É óbvio que a gente fala sempre assim, é melhor um dia do que nenhum. Mas o impacto, o benefício, ele realmente vai ser gerado quando essa atividade ela é sistematizada, com 2, 3, 4 vezes por semana. Então, assim, a gente tem um número, né, que o Colégio Americano de Medicina Esportiva coloca para a gente, que quando a gente fala de saúde, o que a gente considera como mínimo, né, de prática de atividade física? São 150 minutos por semana. Então, você está colocando ali, se você coloca em 5 dias, são 30 minutos de segunda a sexta, por exemplo, né? Ou se você faz 50 minutos, por exemplo, em 3 dias na semana. Então, ou seja, vamos colocar que o mínimo fosse em 3 dias por semana, o ideal. E o máximo são 300 minutos por semana. Então, você coloca ali 1 hora de segunda a sexta-feira, né? Então, você bota 60 minutos, 5 dias na semana, 300 minutos. Então, se você estiver dentro desse intervalo, você está tendo um cuidado com a sua saúde. Você está tendo pelo menos uma manutenção da sua saúde, ok? E aí também, assim, a gente precisa se preocupar com esses detalhes, com esses números. Por quê? Porque a gente vai chegar nessa fase ali onde a gente tem uma perda hormonal muito grande. E aí, obviamente, que você vai precisar do cuidado ali do médico, né, no sentido de investigar a necessidade de uma reposição. Se você precisa, a mulher, né, ou o homem, normalmente com a ginecologista ou com o endocrinologista, a necessidade ali de uma reposição hormonal. Mas, enfim, existe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Existem ali investigações clínicas em que o médico, que é o profissional habilitado a prescrever e a determinar a necessidade de uma questão de reposição. Cara, interessante, a gente, assim, eu voltei a nadar nessa brincadeira aí, comprei o reloginho, aí vi lá as recomendações que já vêm embutidas no reloginho, né? Eu tinha que fazer 9.800 passos dia. Aí eu falei, vou entrar na brincadeira no jogo do reloginho aqui, porque é um incentivo para você também se controlar. Cara, mesmo trabalhando pra caramba, o máximo que eu consegui em um dia foram 8.000. Isso fazendo meu futebol e brincando. Ou seja, não é tão simples assim, porque quando a gente fala em 150 minutos em meia hora por dia, parece muito simples, né? E a gente vê que as pessoas não conseguem, né? Elas não conseguem. E aí entra essa corrida atrás do rabo, né, em relação à saúde. Eu costumo falar que hoje para o pessoal da educação física, da nutrição, da fisioterapia, hoje não tem mais ninguém com saúde, né? Todo mundo tem algum problema. Aquela saúde que a gente imaginava lá atrás, aquele modelo de saúde perfeito, ele não existe, né? Todo mundo tem alguma coisa em algum momento, em algum ponto que você precisa melhorar, né? E aí eu chego nessa parte de hormônio, quando a gente fala de melhorar, de performar, tem gente que confunde performance, acha que performance é só no alto nível, né? Um idoso com 90 anos levantar da cama, trocar de roupa, ir na rua comprar um pão e ter relação sexual, por exemplo, aos 90, 92 anos, isso é alto rendimento, né? Para ele. Então, o rendimento tem que ser algo proporcional e classificado pela idade. E aí entra nessa fase do hormônio, cara. Hoje, assim, o hormônio, ele há um tempo atrás, ele era visto muito como um vilão, né? E hoje a gente sabe que ele pode ser herói, pode ser vilão, né? Ele pode ser necessário, de fato, e ele pode ser abusivo e trazer, talvez, aí um preço muito alto a você pagar, né? E, cara, fala um pouco dessa sua experiência nesse ponto, né, cara? Você,
doutor em bioquímica, pô, Estados Unidos, um cara que estudou muito essa parte, que curte muito essa parte. O que você tem para falar sobre isso, cara? Porque a molecada, eu acho que está exagerando. Eu vejo a molecada exagerando. E aí, às vezes, por exemplo, eu com 50 anos, com baixa, precisei tomar, né? É uma questão de envelhecer, é uma questão de necessidade. Até quando, para quem você acha que a gente deve... Eu sei que tem a parte médica, tem todos os exames, mas eu queria que você falasse um pouco assim do herói e do vilão no envelhecimento. Então, vamos lá, assim, até fazendo um gancho com o que você estava falando antes, né? Eu acredito que o Elton em algum momento... Ou até o próximo. Ele vai comentar um pouco aqui, que assim, tem coisas que são importantes, né? Com a questão do envelhecimento. Normalmente, o que você vai ver nas conversas de academia ou, enfim, qualquer ambiente onde se envolva atividade física é aquela pergunta assim, o que eu tomo antes e depois do treino? Na verdade, a preocupação ela tem que ser com o intervalo entre um treino e o outro treino. Se você faz um treino a cada 24 horas, você tem que se preocupar, não é com o que você toma no imediato, após o treino ou antes do treino. É o que você vai ingerir ao longo daquelas 24 horas de intervalo até o próximo treinamento. Não só alimento, como atividade física. A questão do sono hoje em dia também é uma coisa que tem sido muito discutida, até porque isso foi muito influenciado pela pandemia. Muitas pessoas desenvolvendo ansiedade, isso tem interferido muito no sono, isso interfere no rendimento, na melhora do rendimento, enfim. Interfere no hormônio? Então, isso são os detalhes que às vezes as pessoas não se atentam, né? Tem um estudo até bastante interessante, que ele foi publicado em 2018, né? Que ele mostra o seguinte, atletas que dormem menos do que 7 horas, eles têm um número de lesões maior do que atletas que dormem de 9 horas ou mais. Então, assim, quando você tende a dormir mais, você tende a ter uma chance, um risco menor de lesão. Então, assim, essa ideia de que eu durmo só 3, 4 horas, eu durmo pouco, talvez esteja aí seu problema para não conseguir ganhar rendimento. Você não dá um descanso ideal para o seu corpo, né? Então, esses números, a gente tem que usar o número para a gente ter como referência, né? E aí, assim, quando a gente entra nessa questão hormonal, né? A primeira coisa que eu acho que o Rodrigo colocou bem aqui é o seguinte, todo extremo ele é prejudicial. Isso a gente tem que sempre colocar, né? Seja o extremo onde você tem um corpo muito, muito magro, né? Seja um extremo para onde você tem um corpo muito musculoso, seja um extremo onde você tem um corpo com um excesso de gordura. Então, assim, falando de perfis, de biotipos, né? Então, cada um desses extremos ele pode trazer um prejuízo. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa procurar um meio termo. Cada um vai procurar um meio termo dentro da sua condição física, da sua rotina e dentro do seu biotipo corporal, né? Então, assim, hoje o que as pessoas confundem muito, eu acho que isso também precisa ser um pouco mais discutido, precisa ser um pouco mais falado. Hoje eu vejo que a rede social, ela tem os seus problemas, né? Tem muita informação que não é científica, mas eu acho que as pessoas hoje falam mais abertamente sobre isso em rede social, às vezes fazem brincadeiras, cada um no seu julgamento. Mas, assim, é importante destacar que hoje é um pouco mais falado, né? Os assuntos eles são abordados, às vezes, de forma um pouco mais lúdica, às vezes um pouco mais científica, mas eles precisam ser abordados. E a questão dos hormônios, que é uma questão antiga, não é uma questão nova, né? Eu até na minha aula eu mostro uma cronologia sobre a utilização de hormônio. Então, assim, a utilização de hormônio, a testosterona, por exemplo, ela foi isolada em 1935. A partir dali, os laboratórios entraram numa corrida para produzir testosterona sintética. E aí eles começam a colocar isso no mercado na década de 50, 1952, 53. Então, dali para frente, os atletas começaram a perceber que aquele hormônio aumentava a performance e começaram a utilizar isso. E isso não era utilizado por atletas. Isso, na verdade, foi desenvolvido como medicamento, né? Para tratamento de queimadura, para tratamento de fratura, para tratamento de osteopenia, osteoporose, sarcopenia. Então, ou seja, na verdade, o hormônio ele tem uma finalidade clínica, terapêutica, que é isso que a gente precisa entender, né? Só que, obviamente, de novo, como todo extremo gera problema,
entenderam o seguinte, bom, se a gente então aumentar essa dose, né, a gente tem isso na nossa cabeça, quanto mais... Melhor. Você aumenta um pouquinho, você melhorou, então se eu aumentar o dobro, vai melhorar o dobro. E não é assim que funciona. A resposta ela não é proporcional à dose que você usa. Então, começou a haver o exagero. E aí eles começaram a identificar que os atletas alemães, atletas russos, atletas que participavam do Mister Olímpia, né, que faziam parte do fisiculturismo, eles começaram a utilizar isso e ter ganho de performance e isso interferir nos resultados das competições, né? E aí tem um livro, acho que bem interessante, do professor Francisco Hadler, que era do Instituto de Química da UFRJ, que ele fala lá, ele conta uma historinha de quais atletas, né, começaram a se apresentar nos Jogos Olímpicos com uma estrutura física muito fora do padrão dos atletas. São atletas que eram da seleção de atletismo alemã, atletas que eram da seleção russa de atletismo, enfim, começaram a chegar nos Jogos Olímpicos com um desenvolvimento muscular muito fora do padrão feminino, né? E aí depois começaram a encontrar os homens, enfim. Só que não tinha um exame antidoping, então a gente não tinha ainda como identificar se esse atleta usa ou se não usa, né? Como é feito hoje em dia. Então, assim, a primeira coisa é que existe uma questão terapêutica a ser respeitada e que o profissional habilitado para prescrição de um medicamento, o nome já está dizendo, é o médico. É o médico. Então, assim, a primeira coisa é, o hormônio, ele tem uma função terapêutica. O que é uma função terapêutica? É tratamento de uma patologia, é reposição daquilo que foi perdido. Então, um homem, por exemplo, tem um câncer no testículo, precisa retirar o testículo, ele precisa fazer reposição de testosterona. Um exemplo, né? A mulher, da mesma forma, pode haver essa necessidade em função de alguma patologia, por exemplo, no seu ovário. E os hormônios, eles são utilizados na nossa rotina diária, né? Eu costumo sempre brincar com os alunos, né? Eu sempre que eu vou dar aula, eu pergunto a eles. Se alguém aqui eu sempre quando eu estou na sala, eu pergunto, alguém aqui já usou um esteroide? E normalmente ninguém levanta a mão. Não, mas um amigo meu usou. Mas um amigo meu usou. Sempre tem um amigo. A primeira coisa que tem que ser esclarecida é, quando a gente fala de um esteroide, todos os hormônios que são derivados de cortisol, né? Ou de colesterol, que são dessa família dos esteroides, eles, na verdade, nem sempre são anabólicos. Então, por exemplo, se você já usou dexametasona, que é uma pomada, que é um corticoide, é um esteroide. Se você já usou prednisolona, todos os zonas lá no final, eles normalmente são esteroides. Então, assim, na sua maioria, todas as pessoas já usaram esteroide. Meninos que usam anticoncepcional, progesterona, já usaram esteroides, com finalidade clínica. Eles têm uma finalidade clínica terapêutica desde que ele esteja dentro de uma dose terapêutica, né? A questão, o vilão, ela está muito relacionada aos esteroides anabólicos, né? Que é onde as pessoas perderam a mão da dose em função de uma questão estética, né? Ou performance esportiva ou estética. Hoje me espanta o estético, né? Porque assim, a performance esportiva o cara ainda tem ali, tentava um objetivo maior, né? Agora, a questão estética, eu acho assim, a relação custo-benefício muito alta. Então, aí entra essa questão da dose, né? Então, assim, sim, lógico, se você, como todo medicamento, né? Como todo, a gente tem sempre aquela pergunta, né? Qual é o limite entre o medicamento e o veneno? É a dose. Isso vai servir para um psicotrópico, um medicamento como um benzodiazepínico, um Rivotril, que hoje muitas pessoas utilizam, né? Medicamentos que são psicotrópicos, não falando do Rivotril, mas medicamentos que são psicotrópicos, como para um esteroide anabólico. Ele também tem a sua função terapêutica, ele também tem uma necessidade clínica, desde que seja avaliado e recomendado por um médico. Mas a questão estética, ela sobrepõe, e aí as pessoas tendem a ir para um extremo, que é a questão, né, de finalidade estética. E aí, se você entrar nas publicações que existem das sociedades brasileiras de endocrinologia, cardiologia, urologia, existem ali recomendações clínicas específicas para públicos específicos que deve ser feita a reposição, né? Hoje a gente vê muitas discussões, não existe muitas vezes um consenso sobre isso, né? Nem mesmo às vezes entre os médicos. Nem entre eles, né? Entre os médicos. Mas assim, existem questões de doses e situações clínicas específicas onde você tem recomendação para aquilo ali.
Agora, existem muitas falsas justificativas, pseudo-justificativas, para você colocar lá que a pessoa precisa fazer reposição. Às vezes você tem um cara que tem 35 anos, tem uma condição clínica que não justifica fazer reposição, mas enfim, aí, como eu falei, né, anteriormente, o médico é quem tem que avaliar isso. Mas assim, não justifica ele fazer reposição. Ele tem uma idade onde ele ainda produz uma quantidade de hormônio suficiente. Ele não tem uma condição, uma comorbidade que justifique aquilo ali. Então, enfim, vão ficar ali as discussões, mas que normalmente são avaliados pelos médicos, enfim. Mas, assim, a gente sabe que uma boa parte das pessoas que fazem reposição, na verdade, não deveriam nem chamar de reposição, porque normalmente você repõe aquilo que você tem perda, né? E com 35 anos, normalmente, se você pega o padrão geral das pessoas, nem sempre elas têm perda. Não, mas cara, elas colocam como terapia de reposição de testosterona, que é a TRT. E não tem essa necessidade. E não tem essa necessidade, é o que você está falando. Porque você pega ali, às vezes, 35 você foi muito bonzinho. Eu tenho visto isso com 20, 22. O garoto já está com hormônio, às vezes, acima da normalidade. Né, pela fase. Naturalmente. E o cara quer botar ele está botando uma supradosagem. Exatamente. Porque... Que não é terapêutica. Que não é terapêutica. Aí, você falou um pouquinho, mas fala um pouquinho da relação, que é legal a galera tá ouvindo, do hormônio nessa supradosagem sem a necessidade e a possibilidade do câncer. Faz essa relação para a galera entender os perigos também, né? Tem um trabalho que eu sempre apresento nas minhas aulas, né, que é um trabalho de 2005, ele foi publicado numa revista de endocrinologia, né, e metabolismo, que é um pesquisador chamado Shepard Bassin. Esse cara é um dos caras que estuda muito sobre terapia de reposição de testosterona, e ele faz um espectro que a gente fala, né, de varredura, que ele pega uma dose muito baixa de testosterona até uma dose suprafisiológica. Então, ele pega uma dose de 25 miligramas, se não me falha a memória, de enantado de testosterona, e vai até... Ele divide em grupos, né? Um grupo usa 25 miligramas, um grupo usa 50, um outro grupo usa 125, um grupo usa 300 e um grupo usa 600. O que ele vê? Que o grupo, quanto maior a dose de testosterona, maior é o rendimento, né? Especialmente em idosos. E aí ele vê que o grupo que usa 600 miligramas, ele tem assim, um ganho de 7 quilos de massa magra, tem uma perda, sem fazer exercício. Ele ganha 7 quilos de massa magra, perde 3 quilos de gordura, ganha força, né? Produz mais força. É um estudo que ele levou um intervalo de 10 meses fazendo o estudo, são 5 meses de reposição, enfim. É um estudo assim, interessante de entender. Só que na conclusão dele, ele faz um comentário que eu acho que ali. Eu mostro o estudo todo, mas eu pego normalmente um trecho da conclusão dele que eu acho interessante. Que ele coloca lá assim, olha, ganhos substanciais de massa muscular e força com doses suprafisiológicas de testosterona foram obtidos para homens idosos, mas também com alta frequência de efeito adverso. E aí, o que seria essa dose suprafisiológica que ele encontra no estudo dele? Ele coloca que eram doses acima de 125 miligramas. Então, os grupos que usaram 300, 600 miligramas, eles tinham ganho de força, tinham ganho de perda de gordura, eles tinham ganho de massa muscular, perda de gordura, mas eles tinham uma alta frequência de efeito adverso. O que são os efeitos adversos? Mudança de comportamento, né? Estado emocional, libido, questões dermatológicas. Ele, pelo tempo que ele usou de estudo, ele não chegou a investigar por questão de risco de câncer. E aí ele coloca também no estudo o outro ponto, que é o que eu também apresento para os alunos, que a dose de 125 miligramas, que ele coloca que aquele grupo apresentou ganhos interessantes de massa muscular e baixa frequência de efeito adverso. Então, assim, ali ele estava indicando... Uma dosagem. Estava entendendo que existia uma dosagem ali Sim. entre o terapêutico e o suprafisiológico. E aí esse mesmo grupo publica um artigo em 2013,
na revista Nature, era um artigo de revisão na revista Nature Endocrinology, que eles mostram o risco. O título do artigo é Risco e Benefício da Terapia de Reposição de Testosterona para Homens Idosos. Esse é o título do trabalho. E aí ele tem uma tabela que ele mostra normalmente quais são os maiores riscos para os homens idosos que fazem terapia de reposição. Câncer de próstata e eventos cardiovasculares. Aumento de risco de morte por eventos cardiovasculares. Então, assim... Que, diga-se de passagem, é o que mais mata no mundo. Então, assim, a gente, na verdade, esses trabalhos, ele coloca na conclusão dele, né, que existe uma dose terapêutica, né, onde o custo-benefício é melhor, mas que não existe ali, isso foi em 2013, né? Depois vieram outros trabalhos sendo publicados, alguns defendendo, alguns, enfim, apresentando evidências diferentes. Mas que ele ainda não via uma política clara, né? Um protocolo claro que justificasse a terapia de reposição de testosterona para cada idade, para cada perfil, né? Obviamente que a gente sabe que em função das variações, em função da idade, menopausa, andropausa, isso tem condições clínicas específicas e bem estabelecidas que existe a necessidade de reposição, mas que isso tem que ser investigado. Isso não pode ser aleatoriamente você entender assim, eu acho que eu quero aumentar minha massa muscular porque eu tenho um perfil, um biotipo muito magro, então eu vou fazer terapia de reposição e está tudo bem, né? Então, assim, isso tem que ser acompanhado por um médico, isso tem que ser avaliado por um médico, você precisa ter uma condição clínica, né? Então, assim, tem uma logística por trás daquilo ali e que eu acho que hoje as pessoas ignoram e que você colocou bem lá no início, que é a questão do extremo. Todo extremo, ele te traz prejuízo, né? Fazendo essa relação, lógico, de uma forma comparativa, né? Não científica, mas essa galera toda, então, que é jovem e que faz supradosagem, pelo que os artigos mostram, possivelmente ela tem um risco aumentado de câncer de próstata. Sim. E eu acho que essa clareza falta. Então, aí, assim, é óbvio que tem aquelas discussões, assim, eu já tive situações que falam assim, não, professor, mas e se eu usasse uma dose? Aí vem aquelas perguntas, né, de aula, de curiosidade. Meu amigo está perguntando. Assim, se você for parar para pensar, né, todo medicamento que você toma um comprimido, talvez ele não te cause tanto problema. Você toma um medicamento, um comprimido de um medicamento, que ele normalmente é um tranquilizante, ele vai te dar sono, talvez você vai dormir um pouco mais e acabou o efeito. Talvez uma ampola de um esteroide, talvez ela também não vai te gerar problema, né? Aquele efeito é muito pequeno, é um impacto muito pequeno. É um efeito agudo muito de baixo impacto. Então, assim, quando a gente está falando de aumento de risco, são pessoas que estão usando isso há 10, 15 anos, sem acompanhamento médico, né? Tem que deixar isso claro, sem acompanhamento médico, doses suprafisiológicas. E assim, hoje eu vejo em rede social, às vezes a gente vê homens, mulheres, e às vezes eu vejo até idosos assim, fazendo vídeos, não, porque quero ver se chegar nessa idade com essa massa muscular e fazendo pose em espelho e tal. É legal, mas é um extremo, e como todo extremo, aquilo também tem um problema, te traz um problema, né? Enfim, ele talvez ali na rede social ele não vai te contar quais são os problemas que ele tem, né? Exatamente, até porque a rede social é só glória, né? Exatamente. Ninguém chega ali para contar o dia da sessão de terapia, ninguém fala disso. Exatamente. Isso é um ponto interessante, porque assim, eu trabalho, né, com diversos idosos e um dos problemas que a gente tem ali, eu e a Mônica principalmente, quando somos chamados para fisioterapia domiciliar, é o cara que está acamado ali 6 meses, 4 meses, que seja 4 semanas. É a dificuldade que ele tem para retomar pelo ganho de força mesmo, não só pelo mecanismo neural, mas pela própria massa que já não era compatível, né, com o peso corporal. E eu converso muito, às vezes, quando é homem, né, com um urologista, eu falei, pô, cara, tô com o senhor aqui, 90 anos, pô, tem todas as condições de ficar de pé de novo, mas eu preciso de alguma coisa, o que você acha? Eu faço o caminho contrário, sabe? E eu tenho 2 urologistas que eu confio bastante, 2 endócrinos, e eles disseram, não, cara, faz o exame, eu acho que tu tem razão.
E aí é o lado que eu acho que da política do bem, né? A educação física, a fisioterapia, elas deveriam ter mais base a respeito para saber quando até solicitar ao médico, né? Pô, cara, tô com um problema aqui. Uma situação que a gente tem hoje aqui também presente, que é o outro lado da moeda, que é o Guilherminho, né? O Guilherme com déficit de ativação de fibra tipo 1 lá, uma miopatia congênita. E eu falei com o pneumo, eu falei, cara, esse garoto precisa de um plus, eu preciso ajudar, eu preciso desmamar ele um pouquinho, tal. E, pô, eu preciso ganhar um pouco de massa magra com ele. Enfim, até porque eu falei, porque a fibra tônica não vai ter tônus, eu vou tentar pela fásica, né? Vou tentar um outro caminho. Vou tentar pensar de outra forma a estrutura. E ele, pô, cara, vou tentar entrar com a testosterona para ajudá-lo e tal. Ou seja, uma outra condição de extremo, mas que em relação a custo-benefício, né, o benefício ali é maior do que o custo. E eu acho que é isso que falta explicar para essa galera. Pô, legal, cara, tu vai ter um resultado muito bom, mas, bicho, o preço pode ser alto. Né? Eu acho que isso que você falou, né? Tipo, às vezes a gente avalia, enfim, em função às vezes da nossa formação, né? Eu fui tomando um caminho voltado muito para bioquímica, fisiologia. Eu sempre gostei muito de entender essa parte, principalmente de endocrinologia, né? Então, assim, eu tenho alguns, e eu dou aula no curso de medicina, então às vezes eu tenho muitos alunos que se formam e vão para essa área de endocrinologia, nutrologia, né, que hoje vem crescendo bastante, e eu acabo conversando com eles depois, né, até porque eles têm a visão médica, de avaliação clínica, eu tenho uma visão voltada mais para o exercício, mas eu sempre acho que a gente precisa ter a liberdade de conversar com outro profissional. Sim. Não tomar não orientar, fazer nenhuma orientação que esteja fora da sua habilitação por uma questão ética, né? Por mais que você tenha conhecimento científico ou tenha lido sobre o assunto, eu acho que a gente tem que respeitar a habilitação dos colegas. Como às vezes um médico vem dizer, né, vem conversar com a gente também, poxa, o que você acha dele fazer tal exercício? Cícero, eu acho que não seria legal ele fazer esse perfil de exercício. Ele está me dando uma visão dele. Ele também tem a experiência dele, né, como médico. Então ele está me dando uma visão para eu avaliar se o que ele acha está, apesar da habilitação ser minha. Eu também estou dando uma visão para ele, olha, eu acho que está um perfil X. Mas a decisão final é dele, de indicar ou não a reposição hormonal, ou a terapia, ou o que quer que seja. O que a gente precisa fazer é falar mais sobre o assunto de forma científica, né? Não entender que aquele assunto, por não ser da sua habilitação, você não possa estudar e não possa discutir sobre o assunto. O que você não pode é prescrever, que isso não está dentro da nossa habilitação, mas você pode ler, você pode discutir cientificamente, né? Discutir com base em artigo, né? Que eu estava citando aqui agora, exatamente por isso, porque eu acho que assim, a gente falar de formas sem ter um dado científico é ruim, porque aí você tá no achismo, né? É uma palavra contra a outra. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de entendimento, até para a gente, às vezes, não ficar com medo, né? E nem achar que aquilo vai salvar a tua... Porque muitas das vezes, assim, na nossa área, eu vejo o cara pecando, às vezes, pelo excesso, né? Com medo de não dar resultado. A educação física, ela peca muito pelo excesso. E, às vezes, a fisioterapia é o contrário, né? Ela peca porque ela tem medo de que algo aconteça. E a gente nunca chega numa conta que seja favorável ao cliente. Aliás, nunca chega. Isso tem melhorado, né? Hoje eu tenho tido a grata felicidade aqui no estúdio. Eu trabalho hoje com o meu cardiologista, com ortopedista, com gerontologista, e a gente troca muita ideia. E no final das contas, eles me chamam para palestra e eu falo assim, poxa, os caras estão começando a entender que nós somos peça importante, né, nesse jogo, né? Isso é muito legal, as áreas conversarem, né, e terem a liberdade, é o que você disse. Não é porque eu estudo alimentação que eu vou prescrever a alimentação, mas eu preciso saber como que aquilo ali vai interagir com o estresse que eu estou dando de nível de esforço. E a gente tocou num assunto legal desse ponto aqui também, que é essa parte cardiovascular, né, cara? Você comentou também da parte hormonal ter uma repercussão cardiovascular, mas o próprio envelhecimento ele tem um impacto muito grande, né, cara, na parte cardiovascular. Eu não só na parte cardiovascular, mas voltando um pouquinho na parte muscular, eu vou dar um exemplo. Eu treino meu futevôlei. Cara, o tempo de reparo hoje é surreal. Antes você fazia um esforço e, 24 horas você estava legal.
E hoje eu levo às vezes 72, às vezes 96 horas para me sentir em condição de um novo estresse daquele. E são também, não só desse treinamento, né, mas também, isso também é do envelhecimento. Né? Eu acho que é uma boa relação. Cara, fala um pouco dessa parte aí, até porque você é um apaixonado nisso, né? Triatleta, que gosta dessa parte cardiovascular. Vou pegar 2 pontos da sua fala, né, que eu acho que a gente precisa abordar, né? O primeiro ponto é que você falou de interação, né? Quando a gente fala de exercício, dieta, medicamento, né? Tem nessa questão minha de estudar, a questão de... a gente está falando de hormônio, às vezes a gente fica muito preso nesse assunto e a gente deixa de estudar outros medicamentos, né? E aí uma coisa interessante, eu tenho uma disciplina na pós, né? De farmacologia no esporte. E aí, ali, na verdade, sei lá, mais de sei lá quantos anos, eu comecei a estudar, minha irmã é farmacêutica, eu também comecei a conversar com ela sobre os medicamentos. Ela sempre, na verdade, trabalhou muito relacionada à questão de farmácia hospitalar, oncologia, mas nós dois somos professores universitários e a gente fala muito sobre isso. E eu comecei a estudar essa questão dessa relação dos medicamentos no esporte, não só de hormônio, mas de vários outros medicamentos. E e ela me chamou a atenção disso porque ela sempre estudou sobre interação medicamentosa. Às vezes tem paciente que usa 6, 7, 8, 10 medicamentos. Como que um medicamento interage com o outro. Sim. E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, será que isso tem alguma interação com o exercício? Né? E aí olha que coisa interessante, né? Tem pacientes que apresentam alterações cardíacas em que eles precisam usar medicamentos que são beta-bloqueadores. Sim. Okay? Só que a gente sabe o seguinte, normalmente para você ter quando o paciente normalmente tem uma alteração cardíaca, em sua maioria eles estão às vezes um pouquinho acima do peso. E eles precisam perder peso. A orientação, normalmente é o padrão, né? A pessoa está um pouquinho acima do peso, está com um pouquinho a mais de gordura, precisa perder um pouco de gordura. Só que, o que acontece? Na fisiologia, para você induzir a queima de gordura, o que a gente chama de lipólise, né? Você precisa ativar um receptor beta-adrenérgico. E você usa um medicamento que é um beta-bloqueador. Aí o que acontece? Você está bloqueando, tudo bem que o medicamento ele tem uma dose que é direcionada a receptores adrenérgicos que estão relacionados à alteração cardíaca, mas ele também vai bloquear outros receptores adrenérgicos. E vai bloquear receptores adrenérgicos que são relacionados ao tecido adiposo que induzem lipólise. Resumindo, eu resolvo um problema cardíaco desse paciente, eu digo para ele que ele precisa emagrecer, mas ele vai ter dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque ele usa um beta-bloqueador. Ele usa o beta-bloqueador. Então, eu resolvo o problema cardíaco, mas não resolvo a perda de peso dele. Aí o paciente fica ali treinando, não perde peso e ele não entende por que ele não perde peso. Então, aonde que ele vai conseguir ajustar para ele perder o peso? Ele vai precisar fazer exercício, mas ele vai precisar ser muito regular na dieta. Porque o medicamento está dificultando a vida dele para ele perder peso. Perfeito. E ele não pode deixar de usar o medicamento. Né? Às vezes o cardiologista, não, vamos trocar o medicamento, o cardiologista, ele não pode usar outro medicamento. Senão ele emagrece, mas morre do coração. Então você vai ter que escolher. E aí, obviamente, o medicamento vai permanecer e ele vai ter dificuldade para emagrecer. Então, assim, se você não souber disso, você vai achar que o problema está com você. Porque você faz o exercício, você prescreve o exercício da forma mais adequada possível, mas ele não perde peso. E você não sabe por que ele não perde peso. Então, assim, isso é bom a gente falar disso porque a gente precisa entender a interação de alguns medicamentos que a gente nem faz ideia. Perfeito. O beta-bloqueador, muitas vezes, ele é usado como antihipertensivo. Quantas pessoas têm hipertensão? Às vezes o profissional de educação física nem pergunta para o cara, que remédio você toma? Isso não é só um cuidado, mas ele precisa te responder qual remédio que ele usa, mas você precisa saber para que ele usa aquele remédio. E às vezes a gente ignora essa informação para entender assim, não, eu não sou farmacêutico nem médico, então eu não preciso entender de medicamento. Não, você precisa. O nutricionista, a gente na fisioterapia, na nutrição, essa disciplina ela é convencional de farmacologia. Só que às vezes não é discutido o porquê da importância dessa disciplina dentro dos cursos. E a gente precisa entender isso, a interação desses medicamentos. Eu aprendi muito isso por causa da minha irmã e que ela sempre me ensinou um pouco sobre essa coisa de interação medicamentosa e acabei estudando sobre isso. A outra questão que você falou era a questão do treinamento cardiorrespiratório, né? Eu acho que o que me levou um pouco para essas áreas, eu sempre gostei de praticar exercício, mais especificamente quando eu criança futebol, que eu acho que é da nossa cultura, e depois eu fui percebendo que na verdade o futebol eu não levava muito jeito para futebol. Viu que não dava, né? Falei, cara, é melhor eu
Não, a cultura do país, mas não é, Não é a minha. não é minha. Melhor não matar ninguém de raiva. Não ficar ali, né? Meu pai investindo o tempo dele. Mas eu sempre gostei de praticar coisas relacionadas à corrida e ambientes, espaços abertos. É meu E caso. isso foi me levando para esse ambiente, isso foi me levando para esse caminho. Eu me formei em fisioterapia, me formei em educação física. Eu via no ambiente de reabilitação cardíaca um paciente que eu sempre gostei de estudar. Não sei se é porque eu gostava do assunto, a parte de fisiologia e treinamento cardiorrespiratório. E eu também gostava de fazer corrida. Depois eu fui entrando na parte do ciclismo, da natação. E aí eu fui me vendo no triatlo. Então, assim, para mim, acaba que às vezes eu fico estudando reabilitação cardíaca, fico estudando o que eu vou fazer com os meus alunos de corrida, de ciclismo. E no final das contas eu vejo que às vezes eu boto os caras quase para treinar, fazer a mesma coisa. Obviamente com exercícios de tempos diferentes, intensidades diferentes, mas tá um cara, os dois estão treinando na esteira, os dois estão treinando na bicicleta. Não, só fala os me dois agrada estão fazendo muito. exercício de força, só com cargas diferentes e tempos diferentes, movimentos diferentes, mas assim, no final das contas, o cara que estava na reabilitação cardíaca está fazendo esteira, o cara que está treinando corrida para 5, 10 quilômetros está fazendo esteira. Ou o cara, o da reabilitação que está fazendo ciclismo, bicicleta, ou o cara que está treinando ciclismo está indo para bicicleta. Cada um na sua performance. Cada um na sua performance, cada um na sua condição física, mas está todo isso mundo aí. no mesmo caminho. Um é suporte do outro, mas tem o prioritário, não tem jeito. Minha orientadora de doutorado, ela costumava dizer para a gente assim, tinha duas coisas que ela falava que na época eu não entendia muito bem, porque normalmente falam coisas que a gente são muito à frente da nossa capacidade intelectual. Ela falava sempre assim, olha, na verdade, o que você é capaz de acrescentar, você precisa construir um muro que é do tamanho da muralha da China. Mas você só é capaz de botar um tijolo ali. Bota o seu tijolo ali. Alguém vai vir e vai botar outro vai botar outro. E aquilo vai sendo construído ao longo do tempo. Quando você vê, talvez você não construiu a muralha da China, você construiu uma parede. Alguma coisa que está em pé, mas que você contribuiu para botar um tijolo ali. Né? E tem uma outra coisa que ela costumava fazer uma comparação com a gente, que era muito relacionada a exercício, que ela falava assim, normalmente a ciência e até o trabalho da parte clínica, né, ela funciona às vezes como se fosse a vida de um remador. Normalmente você vai remar, o remador ele está remando, ele não está olhando para onde ele está indo. Ele tem noção de onde ele quer chegar, mas ele não está vendo onde ele está indo. E ele só consegue ver o que passou. O treinamento cardiorrespiratório, para você ter um impacto e um efeito importante, a gente sempre tem que lembrar do seguinte, o treinamento cardiorrespiratório é um treinamento indireto. O que é isso? Você precisa fazer força com o seu músculo esquelético para exigir do seu coração para ele trabalhar. É diferente de quando você pega uma carga e contrai, relaxa, é um efeito mais direto. O cardio é indireto, você precisa trabalhar com o teu músculo para ele trabalhar, enviar sangue, e aí você vai tendo as adaptações cardiorrespiratórias. Então são mais lentas. Então não adianta você fazer 2 vezes na semana. E aí você vai ver quando as pessoas começam a fazer 4 dias, ela fala, pô, esses 4 dias é muito. Eu falei assim, não, 4 dias é o mínimo. Para você ter um impacto cardiorrespiratório. Se eu treinar 3 eu vou ter? Vai ter. E para você ter um impacto cardiorrespiratório significativo, talvez você leve uns 2 anos. Tá tudo bem. Quando você é jovem, você vai ter um impacto maior, mais rápido, treinando 3 dias. Mas com envelhecimento, não vai ser. Você vai precisar de mais tempo, mais dias. Tem aquela famosa colocação que o Bolt fez. Ele falou, cara, às vezes eu treinei 4 anos para baixar 10 centésimos. 10 centésimos. Isso quando eles abaixam. 10 centésimos. Para o cara fazer assim, uma ele correu 9,68, a outra ele correu 9,59. A gente teve uma brincadeira aí, que acho que foi do Joel J com o Gustavo Borges. Que o Joel falou assim, não, cara, você tem que fazer isso, que rapidinho você vai ter o resultado. Que aí o Gustavo fala assim, cara, eu sou atleta olímpico, o meu ciclo é de 4 anos. O meu vai ser consistência, eu vou fazer todo dia. Mas não vai ser rápido assim. Isso é muito legal, uma conversa muito boa. Cara, nosso tempo está acabando, mas não posso deixar de fazer uma colocação. Uma vez você falou para mim que me amava como irmão porque a gente se junta aos pares porque um completa o que o outro não tem. E eu guardei isso e levei isso para o coração. E hoje eu estou vendo aqui que, na verdade, eu sou professor como você, sou fisioterapeuta como você, eu vim do esporte de endurance como você,
eu fiz reabilitação cardíaca na fisioterapia, eu também fiz curso em Laranjeiras. E aí eu estou lançando meu primeiro desafio, o Ale vai ficar louco agora. Eu também vou fazer meu primeiro Ironman, né? Conversamos isso hoje um pouquinho antes aqui, e eu vou lançar para o Cícero o desafio de me treinar. Porque é um desafio que vai nos aproximar. E aí eu vou terminar a relação. Na verdade, a gente realmente é irmão por muitas outras coisas, mas talvez os nossos gostos e objetivos, eles são muito iguais. Mas realmente, para a gente andar para frente, um tem que dar o braço para o outro. Eu sou acelerador e você é o cara mais ponderado. E o nosso grupo é assim, né? Pegar eu, você, o Diego, o Elton. Eu gosto de falar isso, eles ficam bravos comigo, que na parte científica eu sou o mais baixo. Mas para pilotar, cara, eu sou o Senna. Com chuva, então, pé embaixo. E eles me dão a sustentação e eu acelero puxando o bonde. Isso é muito legal. E realmente, eu acho que a gente nunca teve um bate-papo tão legal em relação a quem nós somos na parte de fato de trabalho, né? A gente fala tanto da amizade. E aí, hoje, eu pude ver, né, nessa nossa conversa o quanto que a gente, nesse ponto, é afim mesmo, né? É muito próximo e isso eu acho que só engrandece. E esse é o caminho que a gente quer dar aqui, né? De amigos, de um grande bate-papo, para trazer o bem para as pessoas, né? Que a gente quer mostrar o quanto que a gente pode mudar vidas, às vezes, por um simples fato de estar conversando, né? E acho que o Cícero hoje aqui Diego foi perfeito semana passada, e o Cícero hoje foi perfeito num ponto de dosagem, né? Da gente ter esse envelhecimento realmente mais saudável, né? Da gente buscar realmente mais a saúde, buscar mais ser feliz, estar feliz consigo mesmo, né? Porque eu vejo tanta gente falar assim, eu tô gordo, eu tô velho, não sei o quê. E fica sempre naquela brincadeira da hiena, né? Ó a vida, ó céus, ó azar. E a gente não cresce em relação a isso. E aí o que eu queria fazer, tá falando nesse momento, cara, aqui. Primeiro é um prazer, né? Tá trazendo o Cícero aqui. Eu acho que se a gente conseguir manter esse nível do que a gente começou o Movecast aí, a gente vai ser um expoente em realmente estar mudando vidas. E, pô, Cícero, cara, brigadaço, foi prazeroso pra caramba. Sei que amanhã você vai estar dando aula, né? Aí pra gente, na pós-graduação, mas espero que a gente repita isso aqui por diversas vezes. Obrigadão, irmão. Bom, Rodrigo, obrigado. Eu acho que, enfim, você já falou um pouco aí, a nossa relação ela já é antiga, né, de amizade. Enfim, profissional também, acho que a gente já tem família, a gente já tem uma relação muito próxima, muito íntima ali. E eu acho que a gente acaba tendo assim, essa afinidade não só por questões de amizade, mas questões profissionais, que acaba que a nossa forma de trabalhar e de pensar sobre atividade física, sobre movimento, sobre reabilitação, sobre treinamento, né? Todas essas vertentes, a gente tem uma forma de pensar muito semelhante. A gente, às vezes, concorda, discorda, que também faz parte do show, mas eu acho que assim, a gente eu acho que até aproveitar de parabenizar pela iniciativa do Movecast, que eu acho que é sensacional, assim, eu acho que traz para as pessoas um pouco mais de dicas, orientações do que elas podem fazer para tentar melhorar aí a performance, a saúde, ou até mesmo os seus hábitos aí com relação ao envelhecimento. E acho que você falou bem, assim, você vê que a iniciativa do Movecast não podia ser de outra pessoa do nosso grupo que não fosse sua, porque é o piloto. Então, ele não falou isso se bem avaliando, mas é porque é verdade, é a gente que coloca ele na frente das coisas, porque ele é o que sabe tomar a frente da... Então, assim, primeiro te parabenizar, acho que a iniciativa é ótima e eu acho que você vai ainda crescer muito mais dentro do que você vem trabalhando, dentro dos anos que eu venho te acompanhando, né, de todos os empreendimentos, todos os investimentos que você faz, você sempre está ali, você investe. Quando você vê, o Rodrigo virou referência naquilo ali. Aí daqui a pouco ele está investindo em outra coisa, virou referência naquilo ali. Então, eu aprendo muito, né? Eu acho que a gente aprende muito um com o outro. Então, obrigado mais uma vez.
E, enfim, você sabe que comigo você pode, como eu falei no início, o Rodrigo, quando ele chama, não é convite, é convocação, então... Tamo junto, irmão. Obrigado. E, obviamente, encerrar, né? O Rodrigo, o Movecast, ele tem uma equipe gigante, né? Tem o Alexandre, o Alessandro, a Thaís, o outro Rodrigo. Isso aqui são pessoas que vibram pelo bem de outras pessoas, né? E por isso que a gente traz pessoas que vibram na mesma sintonia. Obrigado, até o próximo episódio.